A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é uma palavra sobre fé, né? E coragem, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, e capítulo 25, no início. Na minha Bíblia tem o título que fala sobre Davi e Abigail. Na realidade, eu ia falar outra coisa, mas aí, quando eu abri a Bíblia aqui, e o Senhor me trouxe, né, essa história, e eu já ministrei sobre ela, e toda vez é algo extraordinário da parte do Senhor. E eu vou ler para os irmãos. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Abigail, ela era inteligente e era bonita. Mas seu marido, descendente de Calebre, era rude e mau. Aí tá aqui duas pessoas, né? Que eram marido e mulher. Um era inteligente e bonito e o outro era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Essa foi a mensagem que Davi enviou, né, para Nabal. E seguindo, né, verso 7, diz assim: sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. No caso, esses homens de Davi que levaram a mensagem, eles foram em busca de comida, né? Em busca de algo. E ele fez lembrar a Nabal, que não estava lá no momento, que no tempo em que as ovelhas dele, né, estavam no pasto, eles estavam por perto e que estavam dando segurança e que nada aconteceu. E ele não foi... ele não teve nenhum tipo de prejuízo, porque Davi, com seus homens, estavam também protegendo, né? Protegeram os bens desse homem, chamado Nabal. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando para ver o que era que ele falava, né? O que era que ele respondia. Nabal respondeu, então, aos servos de Davi. Quem é Davi? Ele perguntou, né? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar do meu pão, da minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dar-lhes a homens que vêm não se sabe de onde? Então, assim, aqui ele estava desdenhando de Davi, né? Fazendo pouco. Por quê? Porque naquela época Davi era um homem que era um homem conhecido, né? Era um homem bastante respeitado, um homem de guerra, um homem de Deus, que defendia, né, o povo de Deus, que defendia as causas do Senhor. E esse homem, aqui ele estava como se estivesse desfazendo, né? Fazendo-se como se Davi fosse mero desconhecido, forasteiro, alguém sem valor e sem nenhum tipo de apreciação. Seguindo no 12. É um pouco longa a palavra, mas
eu creio que todos vão compreender. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham as suas espadas na cintura, ponham as suas espadas na cintura, assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Então, Davi estava acompanhado de 600 homens. Então, ele era líder de um exército. Ele era líder de homens. Ele era líder, né, um dos líderes de Deus nas causas do povo de Deus. Um dos seus servos disse a Abigail, né, que é a mulher de Nabal. Mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou os mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso foi um dos servos, né, que foi falar com Abigail, a esposa de Nabal, tipo como se ele estivesse pedindo um socorro, uma ajuda, porque o servo já entendia a grandiosidade da guerra, né, da desgraça, da destruição que poderia acontecer. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Eu vou parar aqui no 19, né? E o Senhor me trouxe, né, algumas características dessa mulher. E nós podemos trazer para nós essas características para os dias de hoje, né? Que seria, ela era uma mulher, ela revela muita inteligência nela, né? Muita inteligência, uma mulher muito sábia, que ela foi muito ousada, né? Mais adiante, né? Depois do eu parei no 19, mais adiante a Bíblia vai relatar tudo o que ela fez, né? Uma mulher de muita ousadia, muita sabedoria, uma mulher de fidelidade, né? Uma mulher que sabia honrar e valorizar, né? E a rebeldia não fazia parte da vida dela. E essas características, né, nós podemos trazer para nós, não só as mulheres, quanto também os homens. Que muitas vezes situações vão chegar até nós, e se nós não tivermos uma sabedoria de levar aquela situação, evitar que algo mal possa acontecer, nós precisamos, né? E estamos vivendo um tempo onde nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Vigilantes, né? O Senhor tem trazido muito ao meu coração essa palavra. Esteja vigilante, esteja atenta, esteja de olhos abertos, atenta a tudo que acontece à sua volta. Aí diz, mas isso é possível? É possível. Porque nós que servimos a Deus, nós temos que ser muito prudentes o tempo todo. Porque o inimigo tem se levantado de uma forma terrível, né? E como a irmã orou, né, a fúria tem sido para esse tempo, né, para nossas crianças. E o Senhor já vinha sinalizando, né, sobre esse ataque às crianças. Deus já vinha trazendo ao nosso coração clamores a respeito das nossas crianças. E nós, como servos de Deus, temos que estar, né, trazendo essa mensagem de Abigail. A gente vê como essa mulher ela era atenta a tudo.
Aí você veja que ela, sabendo quem o marido dela era, ela pediu, inclusive, que ninguém comentasse, ninguém falasse para ele o que ela estava fazendo. Então, ela foi muito prudente, né? Muito prudente, e era uma mulher uma mulher que era guiada, né, por Deus. Então, às vezes vai chegar ao nosso domínio situações em que nós podemos ser socorro para muitas pessoas, né? Podemos agir em socorro para muitos irmãos, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão necessitados. Então, essa nossa vigilância, nós estarmos atentos a todas as situações que estão à nossa volta, nós podemos, né, ser como essa mulher, que foi muito ágil, que foi muito habilidosa, que foi muito corajosa, agiu em sabedoria. E, acima de tudo, era uma mulher que tinha fidelidade, que ela tinha fidelidade a Deus, né? Não só a Deus, como as pessoas também. Porque ela sabia quem era Davi, ela entendia quem era Davi. Muitas vezes a gente não agimos com honra, né, para algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? E ela, nesse momento, ela honrou Davi. Ela honrou quem Davi era. Ela honrou o que Deus era na vida de Davi. E, continuando aqui a leitura, o capítulo 20 diz assim, no versículo 20. Enquanto ela ia, montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nele se perdesse, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Então, Davi aqui, ele fez uma ameaça, né? Ele no coração dele, naquela notícia que ele recebeu, ele se sentiu muito afrontado, né? Porque ele ajudou alguém, ele serviu a alguém, né? Que na hora que ele precisou, aquela pessoa não soube reconhecer. E nós passamos muito por isso, né? Às vezes a gente serve tanto as pessoas, às vezes a gente ajuda, às vezes a gente, até os nossos próprios familiares. Nós somos como uma coluna de fogo, né? Ao redor das nossas famílias, mas às vezes, na hora que você precisa, né? Ninguém vai estar lá para te servir, para te ajudar. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos, né, pagar o mal com o mal. Nós devemos ser sábias, como Abigail foi nesse momento. Seguindo, né, o versículo 23 assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Eita glória, quem faz isso, hein? Jesus, chega aqui. A culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Então, essa mulher, ela se humilhou, ela se prostrou, ela trouxe a culpa para ela, para que algo terrível não pudesse acontecer. Para que pessoas que não tinham nada a ver com isso fossem pagar pela maldade de uma outra pessoa, né? Porque ali, servos, homens, todos que estavam ali iriam pagar pela maldade daquele homem, né? Do esposo dela, que não soube honrar a fidelidade de Davi para com ele. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome. Ela falou aqui, né? A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. No caso, ela falando que não tinha visto o que tinha acontecido, mas, graças a Deus, ela foi avisada através de um servo que uma grande desgraça maior poderia acontecer. Porque todos conheciam que Davi, ele não deixava nada barato, né? E
antes de Jesus, lá no início, tudo era conquistado, né, através da força do braço, de guerra, né, era tomado à força todos os reinos. A gente entende quando a gente volta, né, na palavra e quando a gente também segue adiante, tudo era muito sangue, né? Existia uma aliança de sangue. Depois de Jesus, para a glória de Deus, ele enviou Jesus que morreu naquela cruz, para que não houvesse mais esse tipo de aliança de sangue, mas o sangue de Jesus, né, que nos renovou, que nos redimiu. Então, porque aí as características de Abigail, porque Abigail era uma mulher inteligente, né? Ela foi inteligente por quê? Porque ela viu a situação, montou um plano diante de Deus para salvar muitas vidas, para que vidas não perecessem. Então, eu pergunto, será que nós estamos dispostos, né, a assumir uma culpa que não é nossa, para que vidas sejam poupadas, para que vidas sejam salvas, para que pessoas não venham a sofrer, não venham a perecer? Até que ponto nós somos servos de Deus? Só quando tudo está tudo bem, quando as coisas estão tudo sobre o nosso controle, quando nós podemos ver ou quando não existe nenhum tipo de visão, quando nós não podemos enxergar nada, nós estamos dispostos, né, a ser inteligentes o suficiente e montar uma estratégia de resgate de pessoas, de resgate de vidas, né? Então essa mulher, ela foi uma mulher extraordinária, uma mulher. Aí mais uma característica de Abigail, ousadia, né? A Abigail não teve medo de agir, fez, né, o que deveria fazer. Pegou os alimentos, subiu no jumento, deu ordens aos criados, agiu com muita coragem, né? Então, se humilhou, se prostrou e assumiu a culpa. Eu gosto muito dessa passagem porque ela me faz refletir, né? Se nós somos corajosos, somos ousados naquilo que Deus nos confiou. Aqui também uma outra característica de Abigail, né, é a fidelidade a Deus, né? A fidelidade não só a Deus, como também ela reconhecia Davi como um homem de Deus, né? Porque ela agiu com essa fidelidade honrando Davi. Porque quando ela foi, ela não foi só por causa das pessoas que ela iria salvar. Eu creio que nessa atitude dela, ela também reconhecia quem era Davi. Ela reconhecia quem Davi era, o grande homem de Deus que ele era. E ela sabia tanto quem Davi era que ela teve que agir porque ela sabia que Davi não ia deixar barato. Que Davi não ia deixar que um homem como esse, né, fizesse, o desonrasse. Porque aquilo, né, para aquela época, para aquela situação, era uma desonra. Até hoje a gente ainda vê situações como essas. E essa fidelidade de Abigail, por que ela foi fiel, né? Ela demonstrou zelo, respeito naquela situação, mesmo o marido sendo mal, ela não viu ela mesma, mas sim o que poderia acontecer diante daquela situação, né? Ela se desprendeu de tudo. Ela era uma mulher. A Bíblia fala que ela era inteligente e muito bonita, né? E aí ela deixou tudo aquilo de lado, ela se prostrou, ela se humilhou. Eu, às vezes, assim, me imagino uma situação como essa, você sair e, de repente, você vê a pessoa e ficar com o seu rosto na terra, né? Se prostrar e dizer, a culpa é toda minha, eu assumo a culpa de toda a maldade, de toda a infidelidade, né, do meu esposo. Essa ela era uma só carne, né, com o esposo dela, com certeza. Uma mulher que é capaz de assumir algo tão grandioso, ela era realmente uma só carne, né, com o esposo dela. E nessa fidelidade ela foi zelosa, né, tanto com as vidas, até mesmo com o esposo, que eu creio que ela também não queria que nada de mal acontecesse com ele, mesmo ele sendo um homem muito mau. Aí uma das características também, ela era uma mulher que ela honrava, ela sabia honrar, né? Abigail honrou Davi
e seu marido mau, que é o Nabal. Principalmente ela honrou a Deus. Né? Era uma mulher que conhecia a Deus. E ela agiu com muita fé, com muita coragem, porque quando ela teve essa atitude de honra, de reconhecimento de quem era Davi, né? Ela também honrou o esposo e honrou principalmente a Deus, porque ela não quis saber o que ela poderia passar, o que poderia acontecer. Ela teve muita coragem, ela foi, e ela sabia que Deus estava com ela. Então, ela honrou a Deus com essa atitude dela. O princípio de honra é poderoso. Você reconhecer em alguém virtudes do próprio Deus, né? Com admiração, respeito e reconhecimento, né? Lá em Romanos 12:10 fala sobre o princípio da honra, e é algo muito poderoso. Eu sempre trouxe esse princípio comigo, eu aprendi, né? Quando eu fiz o Rema, a gente tinha uma matéria que se chamava submissão e autoridade. E essa matéria foi uma matéria que, assim, ela tirou muitas escamas dos meus olhos, né? E eu pude aprender sobre esse princípio de honra através da submissão, né, e autoridade, do respeito às autoridades, de orar pelas autoridades. E foi algo muito lindo que o Senhor fez na minha vida através desse estudo. Né? Lá em Romanos 13 ele fala, né, sobre os princípios da autoridade. Aí, outra característica, né, valorizar. Abigail valorizou quando Davi, seu exército, cuidou dos seus rebanhos. E empregados e servos. Quando ela foi ao encontro de Davi e levou o seu melhor, ela valorizou e reconheceu o seu esforço. E viu que ele era digno de receber tudo o que havia solicitado, né? Houve um reconhecimento, ela soube valorizar quem Davi era. Ela soube valorizar o que Davi fez, né? A proteção que Davi teve com os bens dela, com tudo aquilo que pertencia, né, ao esposo e, consequentemente, a ela, porque ela era esposa, então também ela era, né, herdeira. E aqui, né, a rebeldia não estava com ela, estava com Nabal, né, que era um homem rebelde, né? Quando eu vou contra aquilo que Deus me entregou, eu sou um rebelde. Eu estou lutando contra Deus. Nabal não reconheceu Davi, né? E ele, quando ele não reconheceu Davi, ele fez pouco caso, ele se rebelou, né? E o Senhor, ele não habita na rebeldia, né? A rebeldia é algo que traz maldição para nossas vidas. Quando a gente se rebela contra uma situação, a gente traz maldição. Mesmo que aquela situação não nos favoreça, nós não podemos agir com rebeldia. Mesmo que aquela situação até nos prejudique, né? A gente não pode agir, né, com rebeldia, porque não agrada ao coração de Deus. Então, essa mulher, ela tinha muitas características. Mais adiante, né, a Bíblia fala, né, que ela foi muito honrada. E Davi mesmo também fala, né, no 21, mais adiante fala de que Davi reconheceu, né, em Abigail, no 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Aí ele disse também: seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Então, assim, o próprio Davi reconheceu a atitude dessa mulher. E será que nós estamos dispostos a ser como essa mulher, a ser como Abigail? Será que nós estamos dispostos? Isso aqui eu falo não só para mulheres, eu estou falando de uma mulher, mas estou também falando sobre um homem mau, um homem rude, né? E de um homem que não pensou, porque a gente vê que o próprio Davi, ele nesse momento ele ficou tão irado, tão enraivado, que ele não pensou. E ele nem lembrou de Deus, que ele veio lembrar de Deus diante da atitude dessa mulher. Então, muitas vezes, a nossa atitude vai fazer com que as pessoas lá fora, né,
elas sejam salvas, elas sejam curadas. A nossa atitude, muitas vezes eu estou aqui, vejo alguém que está ali enfermo, será que eu tenho coragem de ir até aquela pessoa, orar por ela? Será que a minha fé é suficiente para que eu vá até lá e eu ore pelaquela pessoa? Né? Muitas vezes. Eu já me deparei por várias situações e uma das situações que Deus mais falou comigo foi no enterro. Eu estava de frente ao meu trabalho e ia passando, né, um velório. Nessas cidades do interior sempre passa. E eu olhei para aquilo ali, né, aquele velório, e eu disse, meu Deus, a gente acha que a gente tem tanta fé, que a gente é tão perfeito, que já está tudo tão certo com a gente. Mas cadê alguém para ir orar com tanta fé para aquele morto, né, ressuscitar, né? E aí a gente fica lá e eu fiquei observando, né, aquele cortejo. E isso me trouxe essa reflexão. Na hora eu comecei a chorar e disse: Deus, nem eu não tenho essa coragem de ir lá. Me dá, Senhor, uma coragem assim, né? Porque às vezes você diz que tem fé, mas diante de uma situação assim como essa, a gente fica totalmente paralisado. Então, nós temos que pedir muito a Deus que nos dê, né, essa fé inteligente, né, como essa mulher, essa ousadia, essa sabedoria de saber agir, de não ficar parado, porque Deus vai colocar diante de nós muitas situações em que nós vamos ser a resposta, né? A gente deve pedir muito a Deus para ser resposta para situações, resposta para a vida de pessoas, resposta para mudar decretos, né? Como a irmã estava orando agora pelas crianças, né? Nós somos responsáveis para mudar o decreto, para mudar o jogo, para virar essa maldade que estão fazendo com nossas crianças, que é através do clamor, do pedido de socorro. Todas aquelas pessoas que a Bíblia fala, né? Inclusive de um centurião que não era nem cristão, né? Que Deus fala sobre aquele centurião, né? Que fala que nunca viu, né? Em Israel um homem de tamanha fé, porque ele disse que bastava uma palavra. E quem sabe naquele cortejo fúnebre não bastava uma palavra para aquele homem ressuscitar. Então, muitas vezes nós temos que refletir que nós nos acovardamos diante do mal, né? Nós somos fracos diante do mal. Nós deixamos uma palavra tão poderosa que todos os dias a gente estuda sobre ela, todos os dias a gente fala sobre essa palavra, todos os dias o Espírito Santo nos traz entendimento, nos traz sabedoria, e nós nos acovardamos diante da situação. E nessa noite eu oro ao Senhor para que nós sejamos como essa mulher, para que homens e mulheres de Deus sejam como essa mulher que mudou a situação. Mais adiante ela foi honrada, porque a Bíblia fala que o esposo dela morreu, teve um ataque, e que o Davi ele o tomou como esposa, né? Mas essa é para outra pregação. O que nos traz aqui essa noite é justamente o Senhor nos levantando, né? Nos saculejando, nos trazendo à memória que nós podemos fazer mais, que nós sempre podemos fazer mais, que nós sempre podemos fazer algo mais para o reino de Deus. Que o que nós fazemos não é o suficiente, nunca vai ser o suficiente. Não que nós vamos ser, sabe, fazer as coisas de todo jeito, não, porque agora, não. Sempre na direção de Deus. Mas quando chegar até nós uma situação que nós possamos ser resposta, como Abigail foi, como essa grande mulher de Deus, ela foi resposta. E Deus tem nos convidado nessa noite para ser resposta. Resposta para essas crianças, resposta para nosso país, resposta para esse desmando, né, desse governo terrível, que cada dia é algo tenebroso que está acontecendo, né? Infelizmente não pôde ser evitado, mas a gente sabe que a igreja do Senhor permanecerá de pé
independente de qual governo tiver, nós vamos estar de pé. Nós vamos ser fortes, nós vamos ser corajosos. Nós vamos continuar marchando, porque nós somos um exército. Eu tenho saído de casa todos os dias para levar minha filha na escola. Eu vou marchando, eu vou orando, eu vou clamando a Deus, aos anjos do Senhor, para passar, porque são lugares aqui, né? Um lugar meio estranho, meio feioso, mas a gente vai clamando o sangue de Jesus. Senhor, envia teus anjos, teu exército de anjos, protege nossas crianças, protege os professores, protege a nossa vida, porque nós, quando saímos de casa, não sabemos o que é que pode acontecer. Mas também não podemos nos acovardar e ficarmos dentro de casa. Não é verdade? E que o nosso Deus possa ter trazido, né, aos nossos corações nessa noite um impulsionar de fazer algo mais, de ser mais ousado, de ser mais prudente, de ser mais vigilante, de estar atento às situações que acontecem ao nosso redor, à nossa volta. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de hoje. Agradeço ao irmão Glauber por sempre me chamar, e eu me sinto em casa e me sinto também honrada de poder falar da palavra de Deus, do amor de Jesus, porque é algo que eu nasci para fazer. Eu não sabia, muitos anos eu não sabia, mas quando Deus me revelou, eu disse: Senhor, estou aqui. A gente sabe que não é fácil, mas o tempo todo nós somos afrontados, confrontados, mas também sabemos que servir a Jesus o tempo todo, o inimigo não vai estar feliz, né? Ele sempre vai estar levantando situações para nos tirar do lugar que Deus quer nos colocar, que Ele já nos colocou, Ele quer nos roubar. E o lugar que Deus vai nos colocar, Ele levanta situações para que a gente não possa chegar lá. Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Porque o propósito que Deus nos entregou vai se cumprir. A palavra de Deus sobre nossa vida vai se cumprir. E as vidas vão ser alcançadas através da nossa vida, também vai se cumprir, né? E em nome de Jesus, minha irmã, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, lhe fortalecer. A sua oração chegou aos céus. Deus, ele recebeu, eu creio. E assim foi algo muito poderoso. Eu senti muita presença de Deus na sua vida. Que Deus possa permanecer lhe abençoando e lhe dando, né? Porque lhe protegendo, porque a irmã cuida das crianças. Eu amo as crianças. Quando eu fui para Salgueiro, quando eu cheguei lá, na igreja que eu ia ficar, no primeiro culto que eu fui, o Senhor falou comigo sobre as crianças. O Senhor pediu para que eu orasse por elas, impusesse as mãos sobre elas e criasse um ministério infantil ali, né? E por um tempo esse ministério esteve, né? Assim, foram muitos levantes, o inimigo se levantou de uma forma terrível e os homens se rebelaram, né? Não aceitaram. Mas o tempo que ficou o ministério infantil foi muito bênção. Foi lindo o que Deus fez naquele lugar. E hoje eu vejo crianças que começaram lá, que hoje estão lindas, felizes, servindo ao Senhor, né? E o ministério infantil é muito poderoso. É muito do coração do Senhor. E Deus, Ele te abençoe, ter sabedoria, minha irmã, cada vez mais entendimento. Porque Deus colocou nas suas mãos um tesouro precioso, que são as crianças. Deus lhe deu um coração como de criança, porque só quem cuida das crianças é quem sabe. E hoje poucas pessoas na igreja querem assumir cuidar de criança. São muito poucas. Por isso que o inferno se levanta, o inimigo tem se levantado para destruir, né? Mas eu sei que Deus vai lhe dar cada vez sabedoria, cada vez mais entendimento.
Eu declaro em nome de Jesus, Deus levantando homens e mulheres para estar junto com a irmã, nesse projeto, com as crianças, nesse ministério tão poderoso. Amém.